Cristianismo, judaísmo e islamismo. 3 religiões que mais influenciaram a nossa história até hoje. As 3 também são conhecidas como religiões abrâmicas, ou seja, elas centram as suas crenças na adoração do Deus de Abraão, que é um dos patriarcas dessas religiões, mencionados nos seus textos sagrados, o Tanar, a Bíblia e o Alcorão. 2 delas formam a maior congregação do mundo, com cerca de 56% da população global. Já falamos da menor, porém mais antiga, o judaísmo, e também falamos da segunda maior religião do mundo, e também a que mais cresce, o islamismo. Hoje, a pedido de muitos de vocês, vamos finalmente ver não só a maior dessas 3, como também a maior religião do mundo, o cristianismo. O que acredita? Quais são as diferentes vertentes e por que tem tantas? Bora descobrir. Alô, alô, YouTube! Bem, antes de ver como tudo começou, vamos ver o que eles acreditam. Essa resposta parece fácil. Eles acreditam em Cristo, como o próprio nome já diz. Cristo é uma palavra grega que significa o ungido, e é a tradução da palavra hebraica Messias. Então, para os cristãos, o ungido, o Messias, ou o Cristo, foi Jesus, um judeu que nasceu lá mais ou menos entre esses anos, em Nazaré, uma vila da província romana chamada Judéia. Para os cristãos, o Messias era o prometido desde a antiguidade e veio para expiar os pecados da humanidade. A grande maioria acredita que Jesus é o filho literal de Deus, nascido de Maria. Durante sua vida, fez milagres e ensinou uma mensagem mais de paz e amor. Seus ensinamentos trouxeram muitos seguidores e também muita oposição, fazendo com que fosse condenado por blasfêmia e depois crucificado, uma pena de morte comum no Império Romano. Mas 3 dias depois, ele ressuscitou e seus ensinamentos foram continuados pelos seus mensageiros, ou em grego, apóstolem. Muitos também falam que Jesus voltará no final dos tempos. Esse é basicamente o centro da fé cristã, com algumas diferenças aqui e ali. Além de Jesus, tem mais 3 pontos principais. Um deles é Deus. Os cristãos acreditam em um único Deus, e esse Deus é o Deus de Abraão, o criador do universo. Ou seja, o cristianismo é uma religião monoteísta. Segundo, salvação. A maioria dos cristãos acreditam que a salvação é alcançada através de Jesus. E essa salvação significa, geralmente, ser limpo dos pecados para viver com Deus depois dessa vida. Número 3, a Bíblia, que é um conjunto de textos que são antigos. A própria palavra também vem do grego antigo, que quer dizer livro ou pergaminho. Os cristãos consideram a Bíblia como a palavra de Deus, escrita por homens da antiguidade considerados profetas, por receberem revelação de Deus. A Bíblia é normalmente dividida entre Velho Testamento, que são escritos antigos dos judeus, escrito em aramaico, o mesmo livro que os judeus usam, só que eles chamam de Tanar, e além desse, eles também têm o Novo Testamento, que é mais exclusivo aos cristãos, por serem escritos da vida de Jesus e depois dos seus discípulos, e que foi escrito em grego. Por último, igreja. A maioria dos cristãos acreditam na importância da comunidade crente conhecida como igreja. Muitos acreditam que a igreja é o corpo literal de Deus na terra, ou a casa dele, onde eles se reúnem para poder ouvir os ensinamentos, ler a Bíblia, fazer cerimônias, etc. Tá bom, se essa aqui é a base do cristianismo, por que tem tantas igrejas diferentes uma das outras? Bem, mesmo essa sendo a base, tem muitos detalhes que pessoas não concordam e foram até em guerra por causa disso. Tem diferentes pontos na doutrina, nas práticas, nos livros, traduções diferentes da Bíblia e também na estrutura. Alguns têm um clero bem mais organizado e estruturado, até complicado de entrar. E tem outros que já é bem mais fácil. Basicamente, você tem um espaço para reunir um pessoal, pega a Bíblia e pode começar a chamar de igreja. Mas como de uma pessoa veio várias igrejas diferentes? Para entender melhor, vamos voltar no tempo e ver como tudo começou. Lembrando que o foco desse vídeo é na visão acadêmica e história do cristianismo e sua origem, e não no que cada denominação diz qual ser a origem. Então tá, indo lá para o Oriente Médio, a história acontece quase toda no Levante, que foi o berço de várias civilizações antigas. Muitos povos que viviam aqui tinham seus próprios deuses. Um desses povos eram os hebreus, que para alguns eles surgiram vindo lá do Egito e para outros eles são originários de lá mesmo, ou uma mistura dos dois. Tanto que alguns nomes, lá no Velho Testamento, têm origem egípcia e outros nomes têm origem lá de Canaã. Com o tempo, esses 2 reinos foram se formando, um no norte, o reino de Israel, e outro no sul, o reino de Judá. Daí que vem a palavra judeu e judaísmo. Esse era um dos deuses adorados por lá, principalmente mais no sul, que eles eram mais monoteístas. E esse era o nome dele, que traduz para essas letras. E mesmo tendo um consenso mais ou menos, ainda tem pessoas que debatem como que é a maneira correta de pronunciar essas palavras.
Aí depois que o Reino do Norte foi conquistado pelos assírios, muitos migraram para o Reino do Sul. E esse deus foi ficando mais popular. Eles tinham um templo em Jerusalém para fazer cerimônias, mas ele foi destruído quando Babilônia chegou e conquistou tudo, inclusive levando vários hebreus lá para a Babilônia. Depois vieram os persas, que conquistaram tudo, e eles acabaram deixando os judeus voltarem lá para Jerusalém e reconstruir um templo. Mais ou menos nessa época que o judaísmo que conhecemos hoje começou a tomar mais forma. Com a construção de um novo templo, a adoração do povo ficou bastante voltada para ele, onde faziam vários sacrifícios de animais. Muitos especialistas chamam essa época de período do Segundo Templo. Mas é importante a gente entender que não tinha um judaísmo oficial, que todo mundo seguia igual. Por causa de várias conquistas e mistura de povos, dentro do judaísmo tinha várias vertentes diferentes, apesar de todo mundo ser considerado judeu. E chegando lá mais para o fim do Velho Testamento, perto da época de Jesus nascer, esses eram os 4 principais grupos de pessoas que tinham. Das mãos dos persas, foi para os gregos, que depois passou para os romanos, e foi nesse período que Jesus nasceu. A grande maioria dos historiadores, até mesmo os mais seculares, acreditam que um homem chamado Jesus realmente existiu durante esse período. Assim como ele, os seus primeiros seguidores eram judeus, iniciando um movimento dentro do judaísmo, que criou uma nova vertente, pegando gente de todos os grupos, até algumas pessoas que não eram hebreus, mas seguiam alguns costumes judaicos, formando então um outro grupo, os primeiros cristãos. É mega importante a gente entender que esses primeiros cristãos não se chamavam de cristãos. Para eles eram judeus, só que eles também acreditavam e seguiam os ensinamentos de Jesus. E ao mesmo tempo também faziam as práticas judaicas, como o sacrifício, circuncisão, os festivais, etc. Um pouco depois da morte de Cristo, houve uma revolta lá na Judéia contra o Império Romano. E os romanos, cansados de tantas revoltas, foram lá e acabaram com tudo, destruindo então o Segundo Templo e acabando com o período do Segundo Templo. A maioria desses grupos acabaram sendo extintos. Somente 2 grupos principais sobreviveram. Um deles eram os fariseus, que fugiram para uma outra cidade lá perto. Eles eram liderados por um grupo de mestres em leis judaicas, e é daí que vem o judaísmo moderno, também chamado de judaísmo rabínico. O segundo grupo de judeus que sobreviveu aos romanos foram os primeiros cristãos, que, como eu falei, era uma mistura dos judeus e alguns simpatizantes. Como o foco da adoração judaica era o templo e fazer os sacrifícios lá, quando ele foi destruído, eles tiveram que adaptar. Para alguns judeus, não podia fazer sacrifícios em outros locais, senão lá no templo. Então, como não tinha começaram a focar mais no estudo do Torá e se reunir em sinagogas para fazer leitura e oração. Mas outros grupos de judeus, como os primeiros cristãos, começaram a focar mais em Cristo e no seu sacrifício, falando que esse foi o último sacrifício. Esse grupo foi crescendo cada vez mais, e também cada vez mais não-judeus foram seguindo. Assim como aconteceu no judaísmo, dentro dos primeiros cristãos começou a surgir alguns grupos diferentes, com algumas crenças diferentes também. Por exemplo, para alguns Jesus era divino, para outros somente era um profeta, para outros era filho literal de Deus, outros somente um espírito, etc. Dos 3 principais eram os próprios judeus cristãos, que continuavam a fazer as práticas judaicas, mas acreditavam em Cristo, como eu comentei. O segundo eram os gnósticos, que na verdade não eram um grupo unificado, assim, juntinho. Tinha vários subgrupos ou pessoas com ideias gnósticas, que focavam mais no conhecimento espiritual e na vida espiritual de Cristo. Eles acreditavam que eles tinham conhecimentos secretos sobre o mundo espiritual. Mas também esses 2 grupos acabaram com o tempo sendo extintos, muitos deles se misturando e influenciando outros grupos também. Por exemplo, muitos historiadores acreditam que um desses grupos, dos cristãos judeus, que viam Jesus mais como somente um profeta ou o Messias, influenciou lá a origem do islamismo, que tem a mesma visão. Eu separei aqui na descrição uma playlist com outros vídeos sobre islamismo e judaísmo e também outras religiões para você poder ver. Aliás, não se esquece de se inscrever para ajudar o canal também. Eu preciso muito do apoio de vocês para continuar fazendo vídeos aqui. E aí o terceiro maior grupo foi o que continuou, conhecido como paulinismo. Esse grupo, eles eram, em sua maior parte, não-judeus, também chamados de gentios. Os historiadores chamam esse grupo de paulinismo por causa de Paulo, que escreveu grande parte do Novo Testamento, e é um dos principais responsáveis de levar os ensinamentos de Jesus para outros povos. Ele não só era judeu, nascido em Tarso com o nome hebraico Saulo, como também era cidadão romano, com o nome Paulo. E além de falar aramaico, ele também falava grego e provavelmente um pouco de latim. Isso ajudou muito ele poder viajar para outras partes do Império Romano, ensinar sem o risco de ser preso, ou às vezes ele era preso e por ser cidadão romano ele era solto. Por causa de suas viagens, assim como de outros apóstolos, os ensinamentos de Jesus foram se espalhando para várias comunidades judaicas pelo Império, como uma facção ou escola dentro do judaísmo.
Ao mesmo tempo, vários pagãos locais começaram a seguir os ensinamentos deles, adorando o Deus de Israel, seguindo o código judaico, mas não fazendo todos os rituais e obrigações de um judeu. Paulo, ele argumentava que um não-judeu, seguidor de Cristo, não precisava seguir todos os costumes judaicos, como a circuncisão e as regras da alimentação, e que a morte e ressurreição de Cristo introduziu um novo convênio que substituiu a lei judaica. Nessas comunidades, líderes locais foram chamados para guiar os seguidores, e eles ficaram conhecidos como bispos. Para a maioria dos cristãos hoje, paulinismo é o cristianismo original e verdadeiro. E os outros grupos eram hereges, ou seja, pessoas que desviaram da doutrina. Entre o ano de 1800 e 303 d.C., o cristianismo foi ficando cada vez mais com cara de igreja e uma religião distinta do judaísmo, e os seus seguidores começaram a ser chamados de cristãos. Mas ainda assim, tinha vários bispos e seguidores que tinham visões diferentes uma dos outros. É aí que entra o imperador Constantino, que se converteu ao cristianismo e também legalizou como religião lá no Império, o que proibia perseguição. Aí, para garantir que todo mundo estava na mesma página e unificar a igreja, Constantino chamou vários bispos importantes de várias regiões para eles debaterem sobre os pontos diferentes e chegarem num consenso sobre como seria a doutrina, o que era e o que não era. Esse conselho foi bastante inspirado no estilo do Senado romano. Essa primeira reunião foi chamada de Concílio de Niceia, e ela é mega importante porque, em conclusão, eles produziram o Credo de Niceia, que é um documento que basicamente resume quais são os princípios e crenças do cristianismo. Para muitos cristãos, você somente é considerado cristão se você segue esse credo, mas para alguns, não. E é aí que a gente vai fazer uma pausa, porque ainda tem muito chão para ir. Então ativa aquela notificação, aquele sininho, para saber o que vai acontecer depois, como que o cristianismo acaba virando várias igrejas diferentes. Mas por enquanto vou deixar vocês curiosos aqui, vou ficando aqui e até a próxima.